Eu vou calcular a média aritmética da quantidade de atendimentos por dia de acordo com essa tabela de frequências com agrupamento simples. O conceito dessa tabela de frequências, ele vem da interpretação de que na primeira coluna nós temos os valores da variável, que é a quantidade de atendimentos, e na segunda coluna a frequência desses valores. Ou seja, esse 7 aqui é a quantidade de vezes que ocorreu 3 atendimentos em um certo período de dias. Então, em 7 dias, ocorreram 3 atendimentos em cada um desses dias. Ao todo, serão, então, 21 atendimentos. Em 15 dias desse período todo aqui, você tem 5 atendimentos em cada um desses dias. Ao todo, serão, então, 5 vezes 15, ou seja, 75 atendimentos são computados só nesses 15 dias. E nesses 8 dias aqui, em cada um deles ocorreu 7 atendimentos, então 7 vezes 8, 56. E por último, 700 atendimentos. Se a gente somar todos esses valores que nós acabamos de calcular mentalmente, nós vamos obter a quantidade total de atendimentos, que vai dar 852. E em que período? Em quantos dias? Bom, se eu somar essas quantidades na segunda coluna, eu tenho a quantidade total de dias. Então, são 100 dias, e nesses 100 dias ocorreram 852 atendimentos. De acordo com o conceito de média, se eu quero calcular quantos atendimentos por dia ocorreram, eu pego a quantidade total de atendimentos, que é 852, e divido pela quantidade total de dias, que é 100, que vai gerar para a gente 8,52 atendimentos por dia. E lembre-se que isto é uma média. Bom, mas esse raciocínio todo, ele é desenvolvido e é equivalente ao uso daquela que você pode ver aí na tela. Nós temos que fazer um quociente, nós vamos dividir dois valores. Quem que é o primeiro valor? O primeiro valor é uma soma dos produtos. Quais são os produtos? Nós temos que multiplicar cada valor do xi, que está aqui na primeira coluna, pelo fi, que está na segunda coluna. E eu vou indicar isso nessa planilha eletrônica para que você também domine este conceito e possa fazer cálculos com números que não sejam tão amigáveis, de maneira rápida e com grande precisão. Então, por exemplo, aqui eu tenho que multiplicar esse 3, que é o x1, pelo f1, que é 7. Então, eu faço o quê? Eu vou primeiro escrever aqui nessa célula igual indica que eu vou inserir uma operação, uma função, alguma coisa que vai ser computada aqui nessa célula. Eu vou indicar em que célula está o primeiro valor do produto. Eu vou indicar como? Clicando com o botão esquerdo do mouse. Cliquei lá na célula que tem o 3. Essa célula é o C64. A multiplicação é indicada pelo asterisco. Vou multiplicar pela célula que tem o 7, que é a D64. Então, olha só a fórmula que foi criada. Aqui está escrito, faça o cálculo, que é multiplicar o valor da célula C64 pelo valor da célula D64. Pressiono o Enter e aí está o valor. Aqui vem a praticidade. Você está vendo que aqui tem um mais que surge quando eu passo o cursor nesse canto inferior direito da célula? Então, eu clico com o botão esquerdo quando aparecer esse mais e arrasto até lá a linha que tem o 70. Pronto, os cálculos já foram feitos em cada linha. Cada um desses valores coincide com aqueles que a gente já conversou antes. E nós vamos precisar da soma desses valores aqui para calcular a média aritmética. E como eu faço isso? Como eu posso fazer? Eu uso a função soma e escrevo ali naquela célula logo abaixo igual, para indicar que eu vou entrar com uma função ali naquela célula, soma, que é uma função que exige da gente a indicação do intervalo que vai ser usado para essa soma. Eu vou clicar com o botão esquerdo lá na primeira célula, que tem o 21, e vou segurar o botão pressionado até o 700. Isso daí indicou E64, 2 pontos, E67.
Esse daí é o intervalo que contém os valores que vão ser somados. Pressiono Enter ou fecho simplesmente os parênteses e pressiono Enter e teremos o valor total, que é 852. Então, esse 852 é aquele sigma xi vezes fi, que está lá na fórmula da média aritmética. A soma de cada um dos produtos do valor da variável pela sua respectiva frequência. E lá no denominador da média aritmética, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que considerar a soma das frequências. As frequências estão nessa segunda coluna. Então, o que a gente faz? A gente pode escrever aqui igual a soma, abro parênteses, indico o intervalo e dou Enter. Pronto. O total de dias é 100. E o que a gente tem que fazer para calcular a média aritmética? A gente tem que dividir esse valor por esse outro aqui. Vamos fazer isso nessa célula logo em frente ao item A, média aritmética. Então, isso aí é igual a 852, que está na célula E68, dividido, que é representado por essa barra que você vê aí na tela, e vou indicar o 100, que está lá na célula D68. O que vai ser feita? A divisão de 852 por 100, que é 8,52, como a gente já havia conversado. Na próxima aula, a gente calcula a mediana.